Porque o amor, diz a Bíblia, não se alegra com a injustiça. Olha só, não foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios lá? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não é egoísta, não arde em ciúmes. O amor não se alegra com a injustiça, não vê os próprios interesses e não se alegra com a injustiça. E o que a gente mais vê nos relacionamentos entre os casais é injustiça. O marido sendo injusto com a esposa sendo injusta com o marido. Quando a gente atende um casal, é normal. Por exemplo, a esposa começa a falar, o casamento está em crise, a esposa começa a falar e começa a desenterrar o passado. Ela começa assim, olha pastor, olha, há 37 anos atrás ele me deu um tapa, aí há 32 anos atrás eu vi ele olhando para ex-mulher ou ex-namorada, e começa a falar as coisas do passado. E aí o marido de repente fica nervoso, interrompe, mas pastor, ela também não é flor que se cheire não, pastor. Não é assim? Aí começa, ela também, pastor, fez isso, ela também fez aquilo, ela... Quer dizer, uma injustiça vai gerando outra injustiça. E isso é injustiça. Por exemplo, a esposa ser maltratada pelo marido. É justo isso? Tadinha, donzela, tinha tudo na casa dos pais. Tinha carinho dos pais, tinha a caminha dela cheirosinha, tinha a roupinha lavada, tinha comida, não faltava nada. Aí casa, aí o bonitão quer tratar mal. É justo isso? Aí a esposa fica revoltada, começa a tratar mal o marido também. Recebe o maltratamento e aí começa a tratar mal também. E aí vira um ciclo de injustiças. Até acontecer o quê? Separação. Até se tornar insustentável. Até uma agressão, até uma traição, até uma coisa mais grave. Até não ter mais jeito. Entre aspas, porque tem jeito para tudo. Depois do testemunho de ontem, então, eu vou falar porque foi testemunho. Se fosse atendimento, eu não falaria. Mas como foi testemunho público, todo mundo viu e ouviu, eu vou falar também. Ela foi traída pelo marido, o marido traiu ela com as irmãs dela. 2 irmãs, não foi isso? E ela dobrou o joelho e falou, pai, perdoa porque eles não sabem. Foi uma grande injustiça. Mas ela não praticou aquela lei, olho por olho, dente por dente. Você me traiu com as 2 irmãs, eu vou trair você com os 3 irmãos teus também. Tá. Ela não pagou o mal com o mal. O que Jesus disse? Jesus disse assim, que diz a lei? Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, pagai o mal com o bem. Olha o exemplo de Ana. Então, quando Ana parou de chorar e fez um voto, meu Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu o darei por todos os dias da sua vida. Amém, pessoal? Ela fez um voto, ela abriu mão do filho, ela não tinha filho, ela era estéril. Quer dizer, olha tantas injustiças. Ela era uma mulher de Deus. Segundo, ela era fiel a Deus, ela era fiel ao marido, e ela era estéril. E além disso, a rival dela ainda provocava ela. A rival dela zombava dela dizendo, eu posso dar filhos a ele, você não pode. Você é estéril, eu sou melhor que você. Imagine a situação. Pessoal, vocês estão entendendo? E além do mais, a mulher estéril naquela época, ela era vista como uma mulher desfavorecida de Deus. Era como se fosse uma mulher maldita ou amaldiçoada, que Deus havia cerrado o ventre. Toda mulher estéril, ela era assim, era tipo deixada de lado. Naquela época, as mulheres não tinham o costume de trabalhar fora. Naquela época, as mulheres só cuidavam do marido, da família, de casa, cozinhavam, e o máximo que elas faziam era ir até o poço tirar água. Enquanto o marido ia caçar, o marido ia dar o duro trabalho mais forte,
a mulher fazia o trabalho mais tranquilo. E a mulher que não dava filhos, ela era desvalorizada, ao ponto do homem poder ter outra esposa, pense. Era permitido. Se a mulher era estéril, o marido podia ter outra esposa, sem problema nenhum. Ou uma esposa ou concubina. Então você imagine a situação de Ana. Era injustiçada ou não era? Aquilo era ou não era uma injustiça? E detalhe, ela não era injusta. Ela não tinha praticado injustiça. Ela era uma mulher injustiçada sem ser injusta. Ela era uma mulher justa. Ela era uma mulher de Deus. Mas Deus permitiu aquele cenário todo para acontecer o que aconteceu depois. Vocês sabem o que aconteceu depois? Depois que ela orou e fez o voto, o sacerdote apareceu para ela e disse o quê? Vocês se lembram? Não temas, porque Deus ouviu a tua oração. Na mesma hora o semblante dela mudou. Aquele semblante triste se tornou um semblante o quê? Alegre. Na mesma hora ela agradeceu a Deus, foi lá, teve um relacionamento com o marido. 9 meses depois, nasceu quem? Vocês sabem? Vocês sabem, Samuel. Quem foi Samuel? Um dos maiores profetas da Bíblia, se não for o maior. Eu considero o maior, por 2 motivos. Porque ele escreveu 2 livros para a Bíblia, teve profeta que não escreveu nenhum. E além de ter escrito 2 livros para a Bíblia, Deus usou ele para ungir um rei. Qual rei? Davi. Jesus é filho de Davi, da linhagem de Davi. Então, olha a justiça que Deus fez na vida de Ana. Uma mulher que não podia ter filhos, deu à luz ao profeta Samuel. E não ficou só nisso não, ela teve mais quantos filhos? Mais 5. Depois que Samuel desmamou, ainda criança, ela pegou a criança, Samuel, e levou aonde? No templo. Ele foi criado no templo. Ele morou e foi criado no templo até se tornar profeta. Amém, pessoal? E depois eu quero que você leia a oração de Ana. Vê para mim onde está o capítulo, alguém pode? Eu esqueci. A oração de Ana. É 1 Samuel o quê? Mas tem que ser a oração, a outra, a segunda, a depois da bênção. Não a primeira. A outra oração. Depois você vai ler em casa. E aí você vai entender. Eu separei 3 partes da oração de Ana. 3 pedacinhos. Quando Ana, ela diz assim, ó, o Senhor aumentou a minha força. Se ela diz assim, é porque ela estava como? Fraca, fragilizada, debilitada. E ela diz, o Senhor aumentou a minha força. Depois ela diz, o Senhor colocou um riso nos meus lábios, contra os meus inimigos. Amém? O que Deus colocou nos lábios dela? Como é que ela estava? Chorando amargamente, desesperadamente. E Deus colocou um sorriso nos lábios dela. Dá um sorriso aí, pessoal. Dá um sorriso legal, pessoal. O rapaz está bem lá atrás assim, ó. Aí que é bom. Eu sei que tem pessoas aqui com bastante problemas, mas, ou você engravida ou você não engravida, meu amigo. Ana engravidou. Se você sair daqui estéril, o problema é teu. Que a palavra está fecundando. Se você não crê, o que eu posso fazer? É ou não é verdade? Você sabe que antes do milagre acontecer, primeiro a pessoa tem que engravidar, é ou não é? Você engravida da bênção. Os homens estão escandalizados. Homem, você já viu o homem engravidar? Eu já engravidei, várias vezes. Mas é uma gravidez espiritual. É quando a palavra, a semente, a palavra de Deus entra no coração. Se a pessoa não crê, o que eu posso fazer? Se até na época de Jesus tinha gente incrédula, pessoas que não creram nem em Jesus Cristo, nem em Jesus, tantos milagres que ele fez, as pessoas ainda não creram nele, ainda conseguiram crucificar ele, e xingar ele, brigar com ele, e até hoje tem gente que não aceita o que ele fez.
Amém, pessoal? Então, essa palavra da justiça é muito forte. Você quer justiça, mas você tem que praticar a justiça. Digam graças a Deus, pessoal. Quem entendeu, faz assim. Você entendeu mesmo? Quem entendeu? Então tá bom. Então vamos ficar de pé, por gentileza.